Numa estação de biopesquisa no Ártico, Hiroshi e Daniel entram no laboratório e encontram jaulas de animais abertas, 2 homens mortos e seu amigo Peter, que ainda está vivo, mas infectado por uma doença. Quando Hiroshi lhe dá água, algo pulsa na garganta de Peter e Hiroshi pede um relatório sobre o ocorrido. No primeiro dia, uma equipe do Centros de Controle de Doenças, ou CDC, liderada por Alan, irmão de Peter, chega de helicóptero. Hiroshi e Daniel lhes dizem que não houve mais infecções, o que significa que o vírus não se transmite pelo ar e a quarentena não é necessária. A equipe do CDC tem um chip injetado na mão esquerda que lhes dá acesso irrestrito a todas as salas da instalação, e eles descobrem que há apenas 1 hora de satélite por dia para trocar dados com o mundo exterior. Alan e Julia visitam Peter, que está amarrado. Seus sinais vitais são críticos e Alan não acha que ele sobreviverá à noite. Enquanto Julia coleta uma amostra de sangue, Alan faz algumas perguntas, mas Peter apenas responde: quarto branco. Julia nota que o sangue de Peter é preto, fazendo-o se libertar de repente e empurrá-los antes de roubar a agulha. Enquanto Alan o segura, Julia injeta um sedativo em Peter. Então Alan, Julia e Sarah verificam os corpos mortos, apenas para descobrir que seus tecidos moles se dissolveram em uma gosma preta. Enquanto isso, Doreen e Sérgio examinam o laboratório de Peter e encontram camundongos geneticamente modificados. Daniel lhes assegura que nunca usaram macacos, o que Doreen acha estranho. Graças a um teste especial, ela confirma que o vírus não é transmitido pelo ar. Quando Sérgio desmonta um ralo, Doreen encontra pelos de macaco, o que significa que Daniel mentiu. Eles começam a vasculhar a base e encontram uma porta que não abre, então eles também mentiram sobre os chips. Sérgio usa nitrogênio líquido na fechadura para forçá-la a abrir e encontra um monte de jaulas vazias. Doreen reconhece o cheiro de macaco e nota que as jaulas estavam abertas por dentro. Há um macaco espreitando, e quando Doreen tenta se aproximar, o animal enlouquece e a ataca. Sérgio o atinge com uma barra de metal para matá-lo e Doreen nota algo pulsando em sua garganta. Alan e Sarah vasculham o quarto de Peter e encontram um pendrive com entradas de diário em vídeo. No primeiro vídeo, Peter faz um sinal com a mão que Alan reconhece como um código secreto que tinham quando crianças para avisar um ao outro sobre o pai bêbado. Significa corra. Nesse momento, o alarme dispara na sala de isolamento e eles descobrem que Peter escapou pelo duto de ar usando uma serra de osso. Daniel sela os dutos de ar e os inunda com um gás que deveria incapacitar Peter. Alan se oferece para procurar nos dutos de ar e logo encontra um rastro de gosma preta, que ele segue até descobrir o corpo de um guarda sem um braço. Enquanto o corpo é removido do duto e Alan insiste em selar esta parte da base, Julia e Sarah realizam alguns testes no laboratório. Elas descobrem um vírus de apenas 15 nanômetros de comprimento, algo nunca visto antes. Quando mostram isso a Alan, explicam que o vírus parece estar mutando os genes de Peter. Sérgio revela que tem uma antena parabólica em miniatura escondida em suas roupas e sai para enviar uma mensagem. Ao se virar, ele descobre centenas de macacos congelados. Sérgio corre de volta para falar com Hiroshi, dizendo que as pessoas para quem trabalham não estão felizes e que o cronograma de entrega mudou quando o CDC apareceu. Enquanto isso, Peter vestiu o uniforme dos guardas e usa o braço para abrir uma fechadura. Agora ele pode entrar em uma sala e atacar todas as pessoas lá. E no segundo dia, Sarah interroga os doutores Haven, Bryce e Sulaimani. Eles descrevem o ataque de Peter como sufocamento, pois ele continuava colocando a boca contra a deles. Havia outros 3 cientistas que fugiram. A equipe do CDC conclui que Peter irá procurar mais pessoas para infectar. Uma das cientistas desaparecidas, chamada Tracy, se aproxima de Doreen enquanto ela estuda o macaco. Tracy continua se referindo a si mesma como nós, e diz que não quer ser enviada para o quarto branco como o Dr. Hovat. Ela continua falando com uma pessoa imaginária, dizendo que queriam usar o vírus como arma, e como perderam o controle dele. Quando Doreen tenta sair, Tracy enlouquece e a joga no chão para tentar cuspir gosma preta em sua boca. Mas Doreen desvia a tempo e corre. Nesse momento, Tracy recupera a sanidade e pede desculpas antes de desmaiar. Analisando os registros de injeção, Julia descobre que Peter injetou nos ratos uma nova fórmula chamada Narvik. Alguns ratos receberam Narvik A e outros Narvik B. Os cientistas que o ajudaram são os que encontraram mortos. Julia pede a Hiroshi para replicar o experimento de Peter para estudar diretamente os ratos com Narvik. A morrem, enquanto os ratos com Narvik B têm uma taxa de infecção de 100% com uma taxa de mortalidade de 0%. De repente, um rato Narvik B quebra o vidro e ataca um rato não infectado, passando a gosma preta de boca em boca. Nos corredores, Sérgio e Daniel capturam um dos médicos desaparecidos. Ele parece muito doente e é levado em uma maca, o que é visto por outros trabalhadores. Eles querem saber por que ainda não foram evacuados, então Alan explica que não podem arriscar levar o vírus para o resto do mundo. Na sala de isolamento, Raven está sentindo dores severas, então Sarah sai para procurar remédios. Quando ela entra no almoxarifado, Peter de repente fecha a porta atrás dela. Ele lhe diz que Julia está ali por uma razão antes de escapar pelo duto de ar. Logo Alan, Sérgio e Daniel chegam e Sarah lhes conta o que aconteceu. Sérgio encontra fluido preto no duto de ar e pensa que Peter o deixou para ser seguido. Então Sérgio sobe no duto e olha ao redor até encontrar Peter. Alan o observa pela câmera e por alguns segundos a imagem fica preta. Quando a imagem retorna, ele está olhando para si mesmo, o que significa que Peter roubou a câmera e está acima dele. A equipe de segurança resgata um Sérgio inconsciente do duto, mas Peter já se foi. Na sala de isolamento, Sarah nota que o remédio não faz efeito em Haven. Bryce e Sulaimani querem sair, e quando Sarah se recusa a abrir a porta, Bryce a ameaça com uma seringa.
A segurança é chamada e Alan decide entrar na sala de isolamento tirando seu traje para ganhar a confiança do médico. Funciona e Sarah é libertada. Depois, Julia mostra a Alan e Sarah seus testes nos ratos. Os ratos Narvik A morreram de liquefação de seus órgãos, enquanto os ratos Narvik B são agressivos. Julia acredita que o vírus Narvik B reprograma o cérebro para criar uma máquina de contágio perfeita como Peter. Enquanto Doreen leva Tracy para a terapia intensiva, Raven começa a ter uma convulsão. Quando Sarah corre para verificá-lo, ele revela que está apenas fingindo e a empurra contra a parede para nocauteá-la. Doreen é empurrada para a câmara por Bryce e Sulaimani, e os 3 médicos conseguem escapar. Momentos depois, Sarah descobre que sua mão está tremendo. Alan confronta Hiroshi sobre todas as mentiras, mas ele afirma que não sabia o que seus cientistas estavam fazendo. Depois que Alan sai, Hiroshi olha para um álbum secreto cheio de fotos de Julia. Então ele tira suas lentes de contato, revelando que tem olhos prateados. No chuveiro, Julia é abordada por Peter, que tenta beijá-la. Julia o empurra, mas Peter a agarra e a força a engolir a gosma preta. No terceiro dia, Alan encontra Julia inconsciente no banheiro. Quando ele pergunta o que aconteceu, Julia tem um flashback do ataque, mas diz que não se lembra do ocorrido. Depois que Alan deixa Julia em seu quarto, ele ouve um barulho e o segue até um laboratório onde encontra Peter, que pede ajuda antes de desmaiar. A base é colocada em quarentena enquanto Doreen e Sarah reúnem todos os funcionários para pedir que relatem até o menor sintoma. Alan leva Peter para a área de isolamento, mas Hiroshi acha que ele é muito perigoso, então anuncia que o enviarão para o nível R. É um laboratório abandonado com sua própria circulação de ar e segurança rigorosa, pois costumava ser um local para experimentos de fusão controlada. Alan e Hiroshi estão revisando a situação quando de repente esbarram em Suleimani, cuja boca está escorrendo gosma preta. Quando ela se desculpa e tenta se aproximar de Hiroshi, Daniel atira nela no abdômen. Com a ajuda de Hiroshi, Alan rapidamente remove a bala e enfaixa a ferida. Enquanto isso, Julia se olha no espelho e vê feridas aparecendo em sua pele e a gosma preta em sua boca, mas é apenas uma alucinação. Mais tarde ela nota que a mão de Sarah está tremendo enquanto trabalham, mas Sarah culpa a falta de descanso. Depois que Julia coleta outra amostra de sangue de Peter, ela retorna ao laboratório e Sarah a informa que finalmente desenvolveu um teste para o vírus. 3 guardas de segurança são negativos, enquanto Peter, Tracy e o cientista capturado são positivos. Enquanto Sarah vai contar a Alan sobre isso, Julia se testa e obtém um resultado negativo, mas ainda esconde o teste no bolso. Sergio e Doreen retornam ao laboratório onde ela estava trabalhando com o macaco, apenas para encontrá-lo desaparecido e o laboratório completamente limpo. Doreen quer confrontar Hiroshi, mas Sergio a convence de que estaria perdendo tempo e se oferece para conseguir outra amostra. Eles saem e Sergio usa uma broca para coletar uma amostra de um dos macacos congelados. Em um corredor, Bryce tenta forçar a passagem por uma porta de aço com um machado de incêndio, chamando por alguém chamado Duchan. Enquanto Alan e Daniel o cercam, Bryce começa a tossir a gosma preta. Ele diz que há uma cura chamada Sodra atrás da porta de aço e tenta atacar Alan, então Daniel o derruba com um taser. Enquanto a segurança leva Bryce para o nível R, Alan bate na porta de aço e o doutor Duchamp aparece para lhe dizer que não há cura. No laboratório, Doreen prepara uma amostra do macaco congelado, mas assim que a coloca na incubadora, ela cresce a uma velocidade chocante. Ela a mata com um gás enquanto explica que vírus não deveriam fazer isso. Ela quer informar os outros, mas Sergio a convence a guardar o segredo para que isso não seja limpo como a outra sala. Alan menciona um incidente a Hiroshi, que explica que Sodra é um antiviral com quase 100% de taxa de sucesso, incluindo hepatite e HIV. O problema é que tem uma taxa de mortalidade de 75%. Hiroshi também admite que a base possui um estoque de varíola. Quando os testes estão prontos, todos os funcionários são testados. Os negativos podem retornar aos seus quartos, enquanto os positivos são enviados para o nível R. O resultado final mostra que quase 1/3 da base está infectado. Enquanto isso, Daniel e seus homens vão mover Sulaimani e Bryce, mas quando abrem a porta, Sulaimani ataca Daniel para tentar passar a gosma para ele. Outro guarda a atinge com um taser, mas o choque apenas a afasta, e ela aproveita a chance para fugir. Enquanto os guardas a perseguem, Daniel encontra Bryce morto. No nível R, Julia nota Sarah escorregando e derrubando coisas. Ela a força a fazer o teste, que dá negativo. Daniel chega para contar sobre Suleimani e é ouvido por um funcionário, que conta aos outros pacientes. O pânico se instala e todos tentam fugir. Enquanto uma multidão se reúne no corredor, Suleimani joga um guarda contra a parede e começa a transferir a gosma. Julia tosse ao se lembrar de seu próprio ataque e Daniel perde sua arma quando a multidão o empurra. Quando Sulaimani está prestes a atacar Julia, Alan pega a arma de Daniel e atira na cabeça dela. Então Julia mostra a Alan que ela tossiu a gosma, então ela deve permanecer no nível R2. É decidido que o nível R será selado, e Alan quer chamar o exército quando o satélite estiver disponível. Em seu quarto, Sarah nota sua mão tremendo novamente e toma alguns remédios. Ela tira a camisa, revelando uma grande cicatriz na coluna vertebral. Lá fora, alguém em uniforme do exército coloca um explosivo na antena parabólica. No nível R, Julia verifica seu próprio teste e ele ainda mostra negativo. Então ela verifica outros resultados positivos e alguns deles agora são negativos. Isso significa que o teste não funciona, então ela tenta ligar para os outros. No entanto, o explosivo destrói o satélite e as comunicações internas não estão funcionando. No quarto dia, os cientistas do nível R elaboram um plano para anular o sistema de purificação de ar. Isso deixará a base principal sem oxigênio em 6 horas, o que forçaria alguém a descer.
Julia tenta convencê-los de que este é um plano perigoso, mas o grupo a expulsa e a deixa no corredor. De repente, uma pessoa de terno aparece e faz um sinal como se pedisse para segui-los, mas quando Julia tenta fazê-lo, a pessoa desaparece. Alan pergunta sobre o satélite e Daniel afirma que estão investigando. Hiroshi anuncia que estão abandonando as pessoas no nível R porque é muito perigoso reabri-lo. Em seu quarto, Sarah nota que sua mão ainda está tremendo. Quando ela está prestes a tomar um remédio, é abordada pela doutora Aigan, que pergunta sobre a precisão do teste. O dela deu negativo, mas ela tem uma marca estranha no braço. Sarah faz o teste novamente e ainda dá negativo, mas Aigan está cética. Na sala de isolamento, Peter se contorce de dor e o remédio normal não está ajudando. Alan convence Duchamp a tentar Sodra, já que a essa altura, Peter vai morrer de qualquer maneira. Assim que Sodra é injetado no corpo de Peter, sua condição melhora. Enquanto isso, Hiroshi repreende Sérgio por explodir a antena. Sérgio revela que Hiroshi criou o vírus e lhe diz que, se não quiser problemas, deve alcançar os resultados prometidos. Nesse momento, um alerta ambiental anuncia uma diminuição de oxigênio na base. Daniel explica que esta é uma tática usada pelas pessoas no nível R, então Hiroshi anuncia que cuidará disso pessoalmente. Em particular, Dorin diz a Sérgio que, se ele quer que ela continue trabalhando no macaco, ela quer a verdade. Sérgio explica que é membro de uma seção de investigação especial do Pentágono, enviado à base para investigar os rumores de pesquisa ilegal. Dorin faz mais testes e descobre que alguém criou especificamente o vírus para manifestar qualidades selecionadas em seres humanos. Sérgio então a mata e solta os ratos para fazer parecer que eles fizeram isso. No nível R, Julia é perseguida por um paciente infectado. Quando ela passa por uma sala, a pessoa misteriosa a puxa para dentro para salvá-la e juntos eles batem a porta no braço do atacante para mantê-lo fora. Depois de trancar a porta, a pessoa remove a máscara de gás e se apresenta como Jay. As mulheres vão procurar suprimentos e em uma parede notam as iniciais JLW com algumas flores. Julia fica assustada porque era assim que ela escrevia suas iniciais quando criança em Montana, mas ela não se lembra de ter estado ali antes. Mais tarde, Aigan começa a ter alucinações, e Sarah finalmente percebe que está infectada, o que significa que os testes não funcionam. Aigan é oncologista, e pode dizer que os sintomas de Sarah indicam que ela tem um tumor, mas concorda em manter segredo, desde que Sarah não conte a ninguém que está infectada. Depois, Sarah vai ver Alan para lhe dizer que o teste não funciona, mas que não há pessoas infectadas naquele andar. Nesse momento, Peter acorda e Duchamp descobre que o vírus está reagindo. De repente, Peter tem um ataque cardíaco, então Alan o coloca sob respiração artificial para preservá-lo até que uma cura seja encontrada. O corpo de Sarah está piorando, mas ela não consegue encontrar o remédio regular, então tem que optar por algo mais forte. Aigan também está piorando, então Sarah lhe dá uma injeção forte também. Daniel informa Hiroshi que as pessoas estão começando a se sentir mal pela falta de ar puro, então Hiroshi revela escadas escondidas em seu escritório. Eles rapidamente chegam aos purificadores de ar e encontram os cientistas armados prontos para lutar. Um deles está vomitando gosma preta, então Hiroshi jura ajudá-los. Eles acreditam nele e ligam os purificadores novamente apenas para Hiroshi então pegar a arma de Daniel e matá-los. Hiroshi diz a Daniel para levar os corpos enquanto ele vai procurar Julia. Em um corredor, Hiroshi encontra Raven, mas ele apenas continua andando sem ser atacado. No quinto dia, Sérgio queima todos os macacos congelados e envia uma mensagem ao seu chefe, dizendo que terminou sua missão e pedindo evacuação. Ele recebe uma mensagem de volta, dizendo que sua nova missão é encontrar o Dr. Rivet. De repente, os macacos começam a gritar porque afinal estavam vivos. Sérgio vai ao escritório e procura o nome de Vit no sistema, mas não obtém resultados. Depois de muitos testes, Alan encontra uma maneira de tornar Sodra mais forte, e Duchamp se prepara para testar essa atualização em animais. No nível R, Hiroshi faz parecer que foi atacado antes de se aproximar de Julia e Jay, dizendo que o cara que estava mexendo nos purificadores de ar o esfaqueou. Eles não têm suprimentos para ajudá-lo, então terão que atravessar um corredor escuro para chegar ao outro lado da instalação. Depois de caminhar por um tempo, eles param para que Julia possa enrolar um casaco na ferida de Hiroshi, e ela nota cicatrizes estranhas em suas costas. De repente, eles veem um monte de ratos correndo, então jogam a lanterna no túnel para descobrir uma pessoa infectada. O trio imediatamente começa a correr também, e Hiroshi e Julia conseguem se esconder dentro de uma sala, mas Jay é atacada pelo agressor e deixada do lado de fora. Julia quer salvá-la, no entanto, Hiroshi diz que é tarde demais, e bloqueia a porta. Enquanto esperam, Julia pergunta a Hiroshi sobre suas cicatrizes, e ele explica que tentou salvar sua filha quando sua casa pegou fogo. Assim que não conseguem mais ouvir o atacante, a dupla continua pelo corredor, mas Hiroshi mal consegue andar e cai. Raven os encontra e tenta persegui-los, então Julia empurra Hiroshi para outra sala, onde Jay aparece e usa um extintor de incêndio para nocautear Raven. Então as mulheres cuidam da ferida de Hiroshi, e Jay diz que ele mentiu sobre sua filha, o que confunde Julia porque Jay não estava lá. Isso faz Julia perceber que Jay é uma alucinação, e todas as coisas que Jay fez foram, na verdade, feitas por Julia. No laboratório, Alan encontra o corpo de Dorin e pensa que alguém empurrou as jaulas de propósito. Após uma discussão, Alan e Daniel verificam as câmeras de segurança, apenas para descobrir que todos os arquivos estão corrompidos. Assim que Alan se vai, Daniel verifica as outras câmeras e nota Sérgio no corredor. Ao mesmo tempo, Sérgio pergunta a Duchamp sobre ele. Duchamp confirma que ele está na base, mas ninguém o vê mais.
Rumores dizem que ele está no quarto branco, então eles são interrompidos por Daniel, que leva Sérgio para outra sala para jogá-lo contra uma parede enquanto pergunta sobre Doreen. Sérgio apenas lhe diz para perguntar a Hiroshi. Enquanto isso, Aigan continua sentindo dor e pede a Sarah para acabar com seu sofrimento. Sarah ignora o pedido e lhe dá uma injeção antes de pegar uma para si mesma. Alan autopsia Doreen e encontra a marca da agulha que a matou, o que preocupa Sérgio. Então, Alan vai contar a Sarah que Doreen foi assassinada, o que piora o humor de Sarah. Ela acaba beijando Alan, mas ele se afasta e nota suas pupilas, então ele assume que ela tem consumido remédios por diversão. Depois que ele sai, Sarah finalmente concorda em conceder o desejo de Aigan e a eutanasiar com uma injeção. Sérgio e Alan procuram a pesquisa de Doreen para ver o que está sendo encoberto. Sérgio manipula Alan habilmente para procurar Vit, alegando que Doreen estava em contato com ele. Alan vai confrontar Daniel, que aponta que Alan não deveria confiar em tudo o que Sérgio diz. Desconfiados, Alan e Daniel vasculham o quarto de Sérgio. Eles encontram explosivos plásticos, a antena parabólica portátil, a pesquisa de Doreen e uma mensagem dizendo que ele encontrou Vit no quarto branco. Então a evacuação foi agendada. Ao ouvir isso, Daniel foge. Alan confuso pergunta do Champ o que é o quarto branco, e descobre que é uma piada interna para se referir ao Ártico. Lá fora, Daniel caminha até um local escondido onde aperta um botão, fazendo com que várias cabeças preservadas surjam de debaixo da neve, incluindo Vit. De repente, ele é derrubado por Sérgio, que falsificou aquela última mensagem em seu telefone para que Daniel o guiasse até este local. Sérgio pega a cabeça de Vit e volta, apenas para esbarrar em Alan, que o soca por ter matado Doreen. Por ser um soldado, Sérgio domina Alan com facilidade e corta sua corda guia para abandoná-lo na neve antes de partir. Felizmente, Alan consegue encontrar a corda novamente e também retorna à base. Enquanto isso, Sérgio tenta enviar uma mensagem ao seu chefe, mas é emboscado por Daniel, que o esfaqueia e retira suas roupas térmicas. Então Daniel pega a cabeça de Vit e faz o caminho de volta. No sexto dia, uma pessoa misteriosa começa a arrastar o corpo de Sérgio para longe. No nível R, Julia vê uma garotinha no corredor e tenta segui-la, apenas para esbarrar em Peter. Percebendo que aquilo não é real, ela verifica a garota novamente e nota a goma preta em sua boca. Nesse momento, ela acorda, confirmando que sua infecção está se espalhando e que ainda está na sala trancada com Hiroshi, cuja ferida cicatrizou rápido demais. Fora da porta, há um grupo de pessoas infectadas e violentas, e Julia ouve uma mulher implorando por ajuda antes de desmaiar. Quando ela acorda, Hiroshi imediatamente lhe dá um sedativo para fazê-la dormir novamente. Em seguida, ele sai sorrateiramente e, após bloquear a porta, parte por uma de suas passagens secretas. Voltando a Alan, ele usa alguns produtos químicos e fogo para abrir um buraco no chão, permitindo que ele e Sarah desçam. A porta para o nível R tem uma corrente simples, então ele começa a serrá-la, mas é interrompido por um grupo de infectados que quebram a janela e estendem as mãos para agarrar Sarah. Alan serra a mão do homem para libertá-la e eles correm de volta para a base. Em uma casa estranha, Sérgio acorda algemado a uma cama. A pessoa misteriosa é a Nana, a única oficial de paz na vila Inuit local. Quando Sérgio tenta pegar uma tesoura, a Nana pisa em sua mão e o sufoca um pouco. Ela pergunta o que está acontecendo na base e algo sobre crianças, mas ele afirma não saber de nada. Então a Nana lhe mostra as fotos das 31 crianças que desapareceram perto da base. No laboratório, Alan e Sarah descobrem que o vírus está entregando algo às células. Nesse momento, Hiroshi retorna. Então Alan o sacode para fazê-lo falar. Hiroshi explica que Narvik foi criado para entregar uma cura para todos os tipos de câncer, mas outra pessoa o modificou para o que eles veem agora. Depois que Alan sai furioso, Daniel diz a Hiroshi que matou Sérgio, e Hiroshi o esbofeteia por isso, pois se Sérgio não fizer o check-in, eles virão. Enquanto isso, Julia tem outra alucinação que a coloca em uma cabana com a garota e Peter. A criança também se chama Julia, e explica que vem a esta casa todo verão com a mãe. Julia percebe que este é o lugar em Montana que ela visitou com sua mãe, e que a garota é sua versão mais jovem. A alucinação muda para um jantar com todos os seus colegas, que dizem estar ali por causa de Julia, e que tudo sempre foi sobre ela. Quando ela corta o peru, uma gosma preta sai dele. Então ela finalmente acorda com olhos prateados. Julia não vê mais sinais da infecção e seu sangue parece bom, mas sua cabeça dói. Ela também vê Peter no quarto, então cobre os olhos para evitar olhá-lo. Ele ainda fala com ela, mencionando que ela pode ser a paciente zero. Sarah e Alan realizam mais testes e acidentalmente fazem o vírus crescer. Como ele está se espalhando na mesa, Alan usa um extintor de incêndio para detê-lo. Se o frio detém o vírus, eles teorizam que pode funcionar em humanos infectados. Alan visita o Dr. Victor, que possui equipamentos de criogenia em seu laboratório que ele tem testado em ratos. Eles preparam a máquina para Peter e o imergem no líquido. A princípio, ele parece se afogar, mas logo se acalma e adormece. Quando Sérgio é deixado sozinho, ele pega uma caneta e usa suas partes para abrir as algemas. Depois de pegar uma faca, ele olha para fora e descobre que a Nana é amiga de Daniel. Sérgio sai correndo e ataca Daniel até que a Nana o detém com sua arma. Acontece que este homem não é Daniel. Ele é Taluk, irmão de Anana. Ele tinha um irmão gêmeo que desapareceu quando eram crianças.
A Nana quer saber quem é esse Daniel. Então ela e Sérgio partem para encontrar a base. No 7º dia, um grupo de helicópteros com o logotipo da Hilaria Corporation chega. Alguns soldados entram na base e Constance se apresenta como diretora de operações da Hilaria antes de afirmar que está ali apenas para ajudar Alan. Em particular, ela joga um livro em Hiroshi e o agarra pelo pescoço por sua falha. A missão original era obter um vírus e uma cura, então ela planeja resgatar Julia para finalizá-la. Assim que tiverem uma cura, toda testemunha será morta. Ao mesmo tempo, Alan diz a Sarah que não confia em Constance, então, se encontrarem uma cura, devem mantê-la em segredo. Mais tarde, Constance encontra o álbum de fotos de Julia de Hiroshi e o faz confessar onde ela está escondida, enquanto ela tira suas lentes de contato para revelar olhos prateados. Depois que ela sai, Hiroshi se esgueira para sua passagem secreta. Quando Sérgio e a Nana aparecem na base, os guardas, incluindo Daniel, os recebem. A Nana corre para abraçar Daniel e lhe diz que ele é o irmão que roubaram dela. Daniel a afasta, então ela lhe mostra uma foto de Taluk, e Sérgio apoia a história dela. Pensando que é uma foto editada, Daniel envia Sérgio para isolamento. Constance verifica Sérgio e o esbofeteia por matar o cientista que poderia ter encontrado a cura. Acontece que Hilaria está pagando pelo vírus e pela cura, enquanto Constance está pagando Sérgio por provas de que Hiroshi agiu por conta própria. Depois de bater em Sérgio novamente, ela o beija. Como ela ainda precisa fingir que é aliada de Alan, ela envia Sérgio para isolamento de qualquer maneira. No nível R, uma pessoa infectada invade o quarto de Julia e tenta atacá-la. No entanto, os novos olhos de Julia brilham prateados e assustam a criatura para longe. Logo, Hiroshi chega e fica chocado ao ver os olhos prateados de Julia, então ele os enfaixa enquanto chora. Então ele a convence a sair do quarto porque alguém está vindo para matá-la. Alan, Constance e os soldados chegam ao nível R e encontram algumas pessoas infectadas enlouquecidas. Os soldados abrem fogo, mas há muitos deles, e não conseguem lutar contra todos. Constance ordena uma retirada completa e o grupo corre enquanto continua perdendo mais soldados pelo caminho. Eles conseguem se abrigar atrás de um portão para segurança, mas Alan se recusa a sair sem Julia. Uma pessoa infectada aparece no corredor e quase ataca Constance, mas Alan atira nela primeiro. Constance o agradece, mas ainda ameaça Alan para forçá-lo a ir embora com ela. Enquanto isso, Daniel ouve a história de Anana sobre todas as crianças desaparecidas. Ele admite que costumava haver crianças na base, mas todas desapareceram e ele não sabe o que aconteceu com elas. Quando Hiroshi volta com Julia, Daniel e Anana estão esperando por ele. Daniel faz os guardas levarem Julia embora, e Hiroshi lhe dá uma caixa antes que ela parta. Assim que está sozinha em um laboratório, Julia abre a caixa e encontra lentes de contato. Ela não as coloca, então, quando Alan a encontra, ele nota o prateado. No 8º dia, pessoas infectadas começam a romper o teto para invadir a base. Elas se esgueiram pelos dutos e espionam a todos. Julia diz a Alan e Sarah que eles precisam fazer alguns testes em seu sangue para encontrar a cura. Nesse momento, um alarme dispara e Alan se junta a Daniel para encontrar um homem infectado que os guardas mataram. Alan percebe que há gosma preta por todos os suprimentos e pensa que o homem veio aqui de propósito para contaminar a comida deles. Sarah coleta uma amostra de sangue de Julia e nota que ela tem sensibilidade à luz. Julia pede a ela para guardar o segredo e tira suas lentes de contato. Enquanto isso, Daniel dá a Anana um uniforme para que ela possa fingir ser uma funcionária. Ela verifica Sérgio e costura sua ferida enquanto pede ajuda para encontrar registros sobre as crianças desaparecidas. Sérgio se recusa e menciona todas as coisas horríveis que fez para deixá-la furiosa. A Nana sai furiosa e acidentalmente deixa a agulha na ferida, então agora Sérgio pode usá-la para abrir a fechadura da algema. Na entrada, a Nana se despede de Daniel e lhe entrega uma foto de família antes de partir. Constance verifica a Julia, segurando seu rosto para dar uma olhada nos olhos prateados. Alan também chega, mas os guardas não o deixam entrar no quarto de Julia. Quando Constance sai, ela anuncia que Julia agora é propriedade da Hilaria Corporation, e que se Alan tentar qualquer coisa, ele será baleado. Depois, Constance interroga Hiroshi, querendo saber como ele deu a Julia os olhos prateados. Quando ele se recusa a falar, Constance ameaça torturar Julia. Alan é enviado de volta ao laboratório e Sarah lhe diz que não encontrou cura no sangue de Julia. Ele responde pedindo produtos químicos para criar uma grande explosão. Quando Julia ouve pessoas se movendo nos dutos, ela decide subir lá também, logo ela é cercada por pessoas infectadas que a olham e continuam se movendo sem atacá-la. Julia continua rastejando também e chega ao laboratório, onde Alan e Sarah lhe dizem para libertar Hiroshi para que ele possa retomar a base quando matarem Constance. Depois que Julia sai, Alan chama Constance ao laboratório, alegando que encontraram uma cura. Quando ela está prestes a se aproximar de um microscópio armadilhado, um guarda percebe o cientista trocando olhares e derruba Constance enquanto o microscópio explode. Alan e Sarah aproveitam a chance para fugir e se esconder em outro laboratório. Nesse momento, Constance fala pelos alto-falantes, anunciando que matará Peter se Alan não sair. Sarah encontra um canhão sônico na sala e pensa que podem usá-lo como distração. Fora da base, Anana encontra Sérgio tentando roubar sua moto de neve. Ela o derruba no chão e eles começam a lutar. Anana o domina, mas Sérgio consegue pegar a arma e as chaves. Nesse momento, alguns guardas aparecem, então Sérgio devolve as coisas a Anana para permitir que ela escape enquanto ele se deixa ser preso pelos guardas. No escritório, Julia salta dos dutos e liberta Hiroshi, que imediatamente a seda novamente. Momentos depois, ela acorda com uma fotografia rasgada, mostrando Hiroshi e sua versão mais jovem. Infelizmente, os guardas a encontram e a capturam. Alan se entrega, mas Constance ainda drena o traje criogênico de Peter e ordena aos guardas que matem Alan. Nesse momento, Sarah usa o canhão sônico nos guardas e a energia acaba.
alguns homens infectados caem do teto e derrubam o resto dos guardas. Sarah continua usando o canhão em Constance e no guarda que tenta capturá-la. Hiroshi aproveita a escuridão para resgatar Alan enquanto Sarah foge. Os homens infectados pegam o corpo de Peter e escapam pelos dutos. Hiroshi leva Alan e Julia para seu escritório, apenas para descobrir que Julia se foi. Enquanto isso, Daniel informa Constance que a caixa de energia tinha gosma, o que significa que foi cortada pelos homens infectados. Ele ouve um guarda anunciando que Julia foi capturada e que eles evacuarão em 1 hora. Daniel corre para o escritório para entregar essa informação, então Hiroshi pede a Alan para resgatar Julia enquanto ele cuida de Constance. Os guardas amordaçam e amarram Julia antes de colocá-la dentro de uma caixa. Hiroshi vai ver Constance, e eles começam a discutir sobre o passado, revelando que costumavam namorar. Constance chama Julia de Abominação e filha de Hiroshi. A luta deles se torna física, e Hiroshi rapidamente domina Constance para finalmente matá-la. Depois, Hiroshi anuncia pelos alto-falantes que a Hilaria Corporation não está mais no controle da base. Alan e Sarah resgatam Julia enquanto Daniel e seus homens capturam os guardas de Constance. Mais tarde, Daniel diz a Hiroshi que nunca o perdoará por tê-lo sequestrado quando criança e usa seu nome verdadeiro para se referir a si mesmo. Hiroshi pega a cabeça de Constance e a adiciona à coleção de cabeças congeladas na neve. No 9º dia, Sarah está andando por um corredor quando, de repente, um homem infectado começa a persegui-la. Ela alcança um portão de metal e se esconde atrás dele enquanto os homens de Daniel capturam a criatura, revelando que Sarah estava agindo como isca para que a equipe pudesse limpar o nível R. Alan acha estranho que eles tenham visto apenas alguns infectados e que cerca de 50 estejam desaparecidos, então Daniel finalmente lhe diz que abaixo do nível R há um nível secreto X, onde eles guardam todas as suas amostras de vírus. Todos retornam ao escritório e Hiroshi admite que criou um vírus do apocalipse para Hilaria, mas insiste que a mutação não foi obra dele. Ele também aponta que Hilaria enviará um exército em seguida. Julia pergunta a Hiroshi sobre a foto e ele diz que conhecia a mãe dela, que a visitava em Montana às vezes. Daniel acessa as câmeras no nível X e descobre que a área está cheia de pessoas infectadas. Eles estão cuspindo gosma em um copo e a dão a Peter, que acorda se sentindo mais forte. Enquanto isso, o guarda de Constance é levado para a cela, e ele diz a Sérgio que alguns homens tinham ordens para incendiar a vila de Anana. Mais tarde, Victor mostra a Alan que sua máquina pode fazer uma pessoa infectada dormir a menos 40 graus, mas ele não tem gás suficiente para um andar inteiro. Alan percebe que eles podem usar o próprio Ártico para o plano deles. Hiroshi e Sarah desligam a energia enquanto Daniel distribui cobertores térmicos para outros funcionários. Com a energia cortada, Sérgio consegue arrombar a fechadura da cela e escapar. O guarda de Constance tenta fazer o mesmo, mas Sérgio o espanca para roubar suas coisas. Alan e Julia descem para o nível X e confirmam que, como o aquecedor não está ligado, todas as pessoas infectadas estão agora congeladas. Eles se movem cuidadosamente entre os corpos e chegam à câmara com as amostras do vírus. Eles têm mais amostras do que o CDC, e Julia não quer que Hilaria as mantenha, então eles começam a incinerar todas, enquanto notam que Narvik está faltando. Nesse momento, Sarah começa a ter uma convulsão, então Hiroshi tem que ligar a energia novamente para ajudá-la. No nível X, as pessoas infectadas começam a acordar, então Alan e Julia precisam sair. Como ainda estão meio congeladas, as infectadas não têm força para atacar adequadamente e Alan é puxado apenas algumas vezes antes de conseguir chegar à saída com Julia. No caminho para as escadas, Julia nota suas iniciais gravadas ao lado de um alçapão e convence Alan a descer lá. Para seu choque, ela descobre uma réplica exata da cabana onde cresceu. A dupla sai da cabana e descobre que Peter abriu a porta para cercá-los com pessoas infectadas. Julia age como um escudo para mantê-los afastados com seus olhos prateados, permitindo que ela e Alan escapem pelas escadas. Enquanto isso, Daniel encontra o guarda morto e corre para fora para impedir que Sérgio escape. No entanto, quando Sérgio lhe diz o que acontecerá com a vila, Daniel concorda em ajudar. Eles partem nas motos de neve, mas perdem a trilha no meio da jornada. Felizmente, Anana os encontra e os guia até sua casa. Na vila, eles encontram os soldados da Hilaria carregando os civis em um trailer para queimá-los mais tarde. Sérgio se aproxima fingindo ser um oficial que prendeu a Nana e afirma que Daniel trabalha para ele. Quando os outros guardas duvidam de sua história, Daniel soca Taluk como prova. Os guardas dão a Daniel uma arma para acabar com Taluk. Então ele, Sérgio e a Nana abrem fogo, matando todos os guardas em segundos graças ao elemento surpresa. Então Daniel ajuda Taluk a se levantar e o chama de irmão, mas Taluk ainda o soca para se vingar. Depois, Sérgio lhes diz que Hilaria enviará mais pessoas, então todos os aldeões precisam evacuar. Enquanto todos começam a fazer as malas, eles percebem que uma moto de neve está faltando e que mataram apenas 4 soldados quando havia 5. Daniel parte em uma moto de neve para encontrá-lo. Na base, Hiroshi conta a Alan e Julia sobre o tumor de Sarah. Enquanto Alan leva Sarah para a enfermaria, Julia pede uma explicação a Hiroshi. Hiroshi tira a outra metade da foto, revelando que a mãe de Julia era Jay. O nome verdadeiro dela era Jane, mas Julia o pronunciou errado quando tinha 4 anos. A cabana no nível X não é uma réplica. Acontece que Julia realmente cresceu lá e lhe disseram que estavam em Montana. Hiroshi tira suas lentes de contato e lhe diz que ele é seu pai. Jane o deixou depois de descobrir que Hiroshi sequestrou crianças Inuit, embora ele afirme que as enviou para famílias que não podiam ter filhos próprios. Quando Julia pergunta sobre os olhos prateados, ele continua mentindo, então ela sai do escritório. Enquanto isso, Victor tem a amostra de Narvik desaparecida e deixa a base. No 10º dia, Sarah é colocada em uma ressonância magnética para escanear seu tumor, e ela começa a alucinar, pensando que as pessoas infectadas estão invadindo o quarto.
Alan atira do transe e a informa que o tumor está se espalhando para o cérebro dela. Mais tarde, Hiroshi encontra imagens de Victor saindo com o Navik. Ele pensa que Victor simplesmente morrerá no frio, mas Alan e Julia olham para o mapa e descobrem que há uma base abandonada a 80 km de distância. Pensando que poderia ter um rádio funcionando, Alan e Julia partem para aquela base em um caminhão de neve. Eventualmente, Alan e Julia chegam à base abandonada e encontram Victor tentando contatar Hilaria. A dupla não consegue fazê-lo ver a razão e Victor os ataca, golpeando Julia com seu machado. Alan rapidamente o agarra e o joga por uma janela para vencer a luta. Enquanto ele amarra Victor, Julia tenta consertar o rádio. De repente, uma luz laser aparece no peito de Victor e ele é baleado. Alan e Julia correm para se esconder enquanto o atirador continua disparando e pedindo o vírus. Depois que uma bala destrói o rádio, a dupla se esgueira cuidadosamente e encontram um alçapão. Eles descem lá com a bolsa de Victor e seguem uma voz cantando para encontrar um homem com olhos prateados acorrentado a uma parede. Ele explica que Constance o forçou a escolher um lado e Hiroshi o prendeu 29 anos atrás. Só pode haver 500 pessoas com olhos prateados, o que aparentemente lhes concede vida eterna. Eles podem ouvir o atirador se aproximando, então Alan esconde a bolsa com o vírus. Quando Julia tenta libertar o prisioneiro, o homem luta com ela pela ferramenta. Ele explica que a vida eterna equivale a sofrimento e a ver seus entes queridos morrerem, então ele quer que Julia acabe com tudo. A ferramenta se fecha em seu pescoço, matando-o. Nesse momento, o atirador os encontra e os amarra, ameaçando matá-los se não lhe derem o vírus. De repente, o soldado cai morto por um tiro de Daniel, que o estava seguindo porque este era o homem que escapou da vila. Depois, o grupo incendeia a base e Julia joga a bolsa com o vírus nas chamas. Na base, Sarah grava um vídeo explicando que tem estudado os genes de Julia e descobriu que eles foram restaurados aos comprimentos encontrados em um recém-nascido. Ela vai criar um soro e testá-lo em seu próprio câncer, então está gravando isso caso esteja morta quando Alan voltar. Quando os testes começam, Sarah tem uma convulsão e desmaia. Quando os outros retornam, Hiroshi explica que teve que colocar Sarah em coma para parar as convulsões. Julia pergunta sobre o prisioneiro, e Hiroshi lhe diz que o homem entregou Jane a Constance. Os 500 imortais são as pessoas que dirigem a Hilaria, e Hiroshi sempre mentiu para proteger Julia deles. De repente, Sarah entra em colapso e todos correm para ressuscitá-la, mas ela só tem algumas horas de vida. Enquanto isso, Julia revela que não destruiu o vírus, ela escondeu a amostra em sua jaqueta. No 11º dia, Hiroshi percebe que o telefone de Constance recebe uma mensagem dizendo que uma equipe de resgate chegará em 6 horas. Hiroshi pega as bombas que mantém escondidas em seu escritório e começa a planeá-las por toda a base. Os infectados não o atacam, então ele coloca uma bomba no nível X2. No laboratório, Sarah recebeu uma transfusão do fluido espinhal de Julia e isso está curando seu tumor. Duchamp informa Alan e Julia que as pessoas estão desaparecendo. Parece que os infectados têm se esgueirado pela base para sequestrar funcionários. Eles estão até montando armadilhas, o que significa que estão evoluindo para serem mais inteligentes. Depois, Hiroshi conta a Plan sobre o exército que se aproxima e as bombas. O plano é atrair os soldados para o prédio e explodi-los junto com os infectados. Então Alan deve reunir as pessoas saudáveis restantes e se esconder no bunker. Enquanto todos os sobreviventes são levados para um local seguro, os infectados continuam a espalhar sua gosma preta, injetando os funcionários sequestrados e os drenando. No laboratório, Julia experimenta com Narvik e começa a desenvolver uma maneira de reprogramá-lo. Quando Alan descobre que ela não destruiu o vírus, uma discussão começa, mas são interrompidos por Sarah acordando. Ela se sente muito melhor e tem uma ideia para finalizar a cura. Assim que reúnem gosma suficiente, Peter e seu pessoal a despejam no sistema de sprinklers e o ligam, para que todas as pessoas no bunker sejam banhadas por ela. Quando Alan os verifica, todos já se foram. Hiroshi e Daniel querem explodir tudo, mas Alan deseja usar a nova cura para salvar o máximo de pessoas possível. Outra discussão começa e Julia os cala para compartilhar um plano. Se congelarem todos os infectados novamente, podem retardar o vírus para permitir que a cura faça seu efeito. No entanto, não podem desligar a energia de novo se quiserem escapar do exército que se aproxima. Daniel revela que possui um pulverizador químico super potente de outro experimento, então podem enchê-lo com líquido criogênico e atirar em seus inimigos para congelá-los. Como possuem a proteção dos olhos prateados, Hiroshi e Julia descem ao nível X e encontram Peter imediatamente. Movendo-se rapidamente, conseguem congelá-lo e injetá-lo com a cura. Peter desmaia ao ter uma convulsão e cospe toda a gosma preta de seu corpo. Ver seu líder em perigo faz com que os infectados ataquem a dupla de qualquer forma, mas isso não impede Hiroshi e Julie de fazerem seus trabalhos. Eles continuam congelando e curando pessoas, então alguns infectados decidem escapar pelos dutos. Depois que as pessoas curadas são levadas para o bunker, o alarme dispara, anunciando a chegada dos soldados da Hilaria. Alan, Daniel, Hiroshi e os guardas restantes saem para ganhar tempo, mas ficam surpresos ao ver os snowmobiles pararem a uma distância segura. A equipe se aproxima para descobrir que são drones com bombas, então Hiroshi derruba Daniel para salvá-lo da explosão. Isso foi uma distração e agora 3 soldados estão caindo do céu com paraquedas para se infiltrar na base. A equipe corre para se esconder na cabana falsa, e um Hiroshi ferido quer detonar as bombas agora porque o líder dos soldados é Sight, um assassino habilidoso e o pior dos imortais de olhos prateados. Sight e seus guardas entram em um elevador e fingem salvar todas as pessoas do bunker, mas os matam em vez disso. Quando Sarah tem outra dor de cabeça, seus olhos também ficam prateados. Daniel se cansa de esperar e usa o detonador, mas nada acontece porque os guardas de Sight os estão desativando. Sight reporta aos seus chefes, que lhe dizem para encontrar e entregar o vírus, a cura e Hiroshi vivo.
Todos os outros devem ser mortos. Os homens saem sorrateiramente da cabana para verificar os sobreviventes e encontram os corpos. Então eles verificam as imagens de segurança. E Alan fica chocado ao notar que Scythe é um adolescente, mas Hiroshi o lembra que ele é um imortal de olhos prateados e na verdade tem séculos de idade. Scythe também vê o grupo nas câmeras enquanto um de seus guardas cuida de algo em movimento. A outra guarda, Blake, encontra imagens da morte de Constance e Scythe fica furioso porque ela era sua mãe. Como Alan e Hiroshi discutem seu plano em voz alta, Scythe os ouve nas câmeras e não percebe que é uma armadilha. Enquanto o alarme anuncia um acidente de risco biológico que a equipe iniciou como distração, Hiroshi e Alan saem para recuperar um recipiente congelado. Scythe e seus guardas o cercam, então Hiroshi joga o recipiente sobre gelo fino. Quando a guarda corre para pegá-lo, o gelo racha e ela se afoga. No momento em que Hiroshi e Alan pegam suas armas, Scythe e Blake já se foram. Na base, Scythe assiste a mais imagens e descobre que Hiroshi tem uma filha. Ele beija Blake e a envia para encontrar mais informações sobre a filha de Hiroshi. Enquanto isso, a equipe de Alan pega o elevador para retornar à cabana, mas ele congela de repente quando a energia acaba. Em apenas alguns segundos, as luzes voltam e a equipe descobre que Julia se foi. As escotilhas do teto do elevador se abrem, então eles presumem que Scythe a capturou. A equipe retorna à cabana, onde um recipiente é jogado escada abaixo. Dentro, eles encontram o dedo de Julia e uma nota de Scythe pedindo a presença de Hiroshi. O grupo rapidamente elabora um plano. Alan e Peter entrarão nos dutos para abrir as escotilhas e Hiroshi ativará o gás incapacitante. Depois que os homens saem, Daniel rouba o vírus e vai ver Scythe. Os irmãos abrem a escotilha do duto e dizem a Hiroshi para liberar o gás, mas ele os ignora e confronta Scythe dizendo que pode tê-lo em troca de Julia. Scythe ri e revela que colocou bombas nos pescoços de Julia e Daniel, então agora Hiroshi deve escolher um para salvar. Hiroshi se recusa a jogar um jogo tão cruel e Daniel anuncia que não precisa antes de remover a coleira. Isso aciona o explosivo, e Daniel morre. Hiroshi chuta Scythe de sua cadeira e pega o tablet para parar a coleira de Julia, enquanto Alan e Peter correm para nocautear Scythe. De repente, todas as telas mostram Blake abrindo a caixa, revelando Jane lá dentro. Enquanto isso, Sérgio ajuda os sobreviventes Inuit a encontrar uma nova área segura para viver. No entanto, Taluk pensa que Sérgio é perigoso e o força a deixá-los. A Nana fica furiosa quando descobre e força Taluk a ajudá-la a encontrá-lo. No dia 13, Hiroshi explica a Julia que concordou em criar Narvik para a Hilaria porque eles ameaçaram matar Jane. Peter e Alan tentam interrogar Sik, mas ele apenas lhes diz para verificar as notícias. Os irmãos pegam o tablet de Scythe e descobrem que houve um surto de uma doença desconhecida em Porto Rico que os locais estão chamando de sangue negro. Alan pensa que o vírus foi liberado por Sérgio, que está atualmente desmaiando fora da base. Blake o traz para dentro e revela que eles se conhecem. Ela confirma que tem o vírus e a cura graças a Daniel, então agora ela precisa da ajuda de Sérgio para resgatar Saite. Os irmãos discutem o surto com Julia e Hiroshi, e concordam que podem contê-lo, só precisam da cura. Hiroshi deduz onde Blake pode estar escondida, então eles vão procurá-la. Blake dá uma arma a Sérgio para lutar, mas ele a nocauteia e se encontra com a equipe. Ele permite que Julia verifique sua mãe, e para provar que não está mais trabalhando para a Hilaria, ele atira em Blake, matando-a. Então Sérgio diz que lhes dará o vírus e a cura se eles lhe derem a lista das 31 crianças sequestradas. Hiroshi não tem uma lista escrita, mas se lembra de todos, então diz a Sérgio para começar a fazer anotações. Assim que Sérgio tem a lista completa, ele deixa a base e entrega os recipientes a Alan. Enquanto isso, Peter liberta Scythe, porque ele esteve trabalhando para ele o tempo todo. Foi Peter quem liberou o vírus no mundo, e agora ele entrega o detonador a Scythe. Para fazer parecer que ele escapou, Scythe nocauteia Peter. Lá fora, Sérgio vê um grupo de snowmobiles se aproximando e descobre que é Inanna com Tulak. Ele os leva para dentro e Tulak tenta atacar Hiroshi, mas Anna não impede e oferece seus snowmobiles para evacuar a base. Infelizmente, eles têm que contar aos irmãos o que aconteceu com Daniel. Um Peter sangrando diz a Alan que Scythe o atacou e escapou, então todos correm para evacuar mais rápido. Alan entrega os recipientes a Julia e eles se beijam. Quando o grupo abre o portão para finalmente sair, Scythe aparece do lado de fora e ativa o detonador. Todos os explosivos na base explodem e o prédio desmorona, matando a maioria da equipe. Alan sobrevive e descobre que Scythe capturou Julia com os recipientes. Quando Jane implora pela vida de sua filha, Scythe a mata imediatamente. Um helicóptero pousa nas proximidades e Scythe algema Julia lá dentro. Alan joga a cabeça de Cosnas no helicóptero para distrair Scythe, permitindo que ele também pule para dentro. Um Scythe furioso se prepara para atacar, então Julia dá a Alan um dos recipientes e o chuta para fora do helicóptero antes que ele decole. No dia 235, Alan se encontra secretamente com Peter, que diz ter encontrado Julia. Na sede da Hilaria, Julia está encarregada do Conselho dos Olhos Prateados. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.